Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Então, essa é a primeira aula nossa aqui, né, do segundo bimestre. Vamos retornar ao estudo do homem lá na pré-história. Bom, aqui no capítulo 3, então, a arte, o tempo e o lugar. Nós vamos começar conversando aqui a partir do momento que o homem deixa de viver na caverna. Ele passa por um período de nomadismo, que ele vai andando de sítio em sítio procurando, em busca do alimento, e depois até fixar-se num lugar. A partir do momento que ele fixa residência num lugar, ele começa a trabalhar esse lugar, a limpar florestas, a pastorear o gado, drenar pântanos. E isso representa assim uma mudança muito grande, né, na sociedade ali que ele começa a constituir. A própria mudança da pedra lascada para a pedra polida traz uma série de mudanças que vão alterar o modo de vida do homem. Até mesmo nos sons que ele produz, né? Nós vamos perceber que a partir desse momento ele também começa a produzir sons de maneira diferente. E, bom, aqui na página 35 tem um exercício para vocês fazerem bem simples, relacionado aos sons. Vocês vão selecionar um tipo de som, por exemplo, som de buzina de um carro. Como que vocês colocam aqui som selecionado? Buzina de carro, e aqui vocês escrevem o som, por exemplo, bibi, ou então válvula de panela de pressão. Que som que ela faz? Shhh. Aí vocês escrevem aqui, shhh, né? É bem simples esse exercício. Vocês vão fazer só o exercício número 1. Depois a gente vai passar aqui por uma parte que ele fala de paisagem sonora. Como que seria, então, a paisagem sonora da pré-história? Então, provavelmente, sons aí que o homem fazia com objetos que ele tinha ali por perto. Ele começa a construir os primeiros objetos musicais, primeiros instrumentos musicais, feitos com troncos de árvores, com resto de ossos, com bambu, conchas. Então, nós vamos ver que existem vestígios de instrumentos musicais encontrados lá na Sibéria, que datam de 35 mil anos atrás. E coisas elaboradas, assim, nós vamos encontrar, por exemplo, pedras de diversos tamanhos, como se fosse uma escala, né? Cada vez que você toca numa pedra, elas produzem sons, assim, dentro de uma certa afinação. Então, isso faz a gente perceber que os homens da pré-história, eles não eram tão primitivos como a gente imagina. Então, diante desses vestígios encontrados aí dos instrumentos musicais, né, vocês têm uma imagem aqui na página 37 que mostra também flautas feitas de madeira e de bambu, com muito parecidas assim com o formato daquelas que a gente ainda tem hoje, né? Depois tem um outro exercício para vocês fazerem aqui, é um chocalho que vocês vão fazer. Por exemplo, você pega uma lata aí de Nescau, de um achocolatado, que tem uma tampa removível, você coloca pedrinhas, por exemplo, ela vai emitir um tipo de som. Depois você troca as pedras por arroz, por exemplo, você vai ter um outro som. Você troca o arroz por um outro tipo de grão, por milho, por exemplo, você vai ter um outro tipo de som. Então, você vai mudando a sonoridade e você vai fazer uma observação aqui nessa coluna aqui da página, nesse gráficozinho que tem aqui na página 38. Depois, aqui na página 39, nós vamos... Tem um texto aqui que ele fala mais ou menos que cada tipo de instrumento musical, mesmo lá na pré-história, cada um ele tinha uma finalidade. Por exemplo, como a gente tem hoje, tem instrumentos que a gente usa, por exemplo, para um casamento é um tipo de instrumento, para um outro tipo de festa a gente usa um outro tipo de instrumento. Por exemplo, um determinado gênero musical, por exemplo, o rock usa a guitarra, o violino já pode ser utilizado num outro momento em
dentro das igrejas, ou mesmo num casamento. Então, cada instrumento musical ele serve para um tipo de festejo, tá? E na pré-história não era diferente. Eles acreditam que, por exemplo, um som emitido por um chifre era para arrebanhar os animais. Então, cada tipo de instrumento está ligado a um tipo de cerimônia religiosa. Isso, na verdade, são hipóteses, né, pessoal, da pré-história, porque nós não podemos afirmar isso. Tudo que a gente tem relacionado à pré-história são hipóteses levantadas pelos especialistas. Aí aqui na página 40, continua falando dessas hipóteses com relação ao desenho. Por exemplo, existem estudiosos que acreditam que, por exemplo, quando o homem ele desenhava ali na parede das cavernas, era uma tentativa, quando ele desenhava, por exemplo, um animal flechado, era uma tentativa dele conseguir êxito na sua caçada. Então, isso, na verdade, era uma magia, né, que existia em torno dessa ideia. Porque nada garante que aquele desenho do animal flechado ia fazer com que o homem realmente ia ter êxito na sua caçada. Mas o homem da pré-história, ele acreditava nisso. E existem também outros estudos que apontam como se esses desenhos fossem rituais assim religiosos e tivessem ligados a uma certa ideia de fertilidade. Então, cada grupo de estudo faz levantamento de hipóteses. Esses levantamentos de hipóteses, geralmente quem faz esse tipo de estudo são arqueólogos, né? Então, qual que é a função de um arqueólogo, por exemplo? É a de explorar e analisar materiais encontrados embaixo da terra, ou então objetos encontrados. Então, é um trabalho importante esse trabalho dos arqueólogos. Muitas vezes eles realizam em equipes, em centros de estudo, né, que estudam desse tipo de materiais, de vestígios encontrados, então, de civilizações que viveram há muitos anos atrás. E depois aqui, pessoal, na página 41, você vai analisar imagens como se vocês fossem arqueólogos, tá? Então, vocês têm várias imagens aqui na página 41 e 42 que para vocês analisarem essas imagens aí como se vocês fossem arqueólogos. Depois aqui na página 43 também tem, eu gostaria que vocês fizessem e lessem direitinho aqui o exercício número 1, que ele vai, você vai apontar coisas que existiam na pré-história, que só existiam na pré-história, coisas que só existem nos dias de hoje e coisas que existiam na pré-história e existem nos dias de hoje. Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, o desenho. O desenho existia na pré-história e existe no dia de hoje, nessa coluna da direita. E aqui na coluna da esquerda, o que só existia na pré-história, por exemplo, né? E na coluna do meio, o que só existe nos dias de hoje e não existia na pré-história. Quer dizer, é um exercício fácil de vocês fazerem. Então, essa explicação foi bem curtinha e assim a gente vai falando e continuando nossos estudos da pré-história. Eu espero que vocês tenham entendido e se ficou alguma dúvida, pessoal, eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que vocês venham ter, né, sobre esse assunto. Eu vou colocar alguns exercícios para vocês responderem lá na plataforma. E esses aqui da apostila, na verdade, a gente vai poder corrigir lá na frente quando a gente voltar. E eu espero que a gente possa fazer isso logo, né? Que a gente volte logo a se encontrar. Mas vocês respondem os exercícios que eu vou colocar na plataforma, então. Tá bem? Então, um abraço para todos vocês.
Eu tô com bastante saudades, né? E espero que a gente possa se ver rapidamente, né? Que isso tudo passe logo, tá bom? Um beijo grande para todos, tá? Tchau, tchau.